Tranquilo. Bom dia. Agora o senhor é o anjo da guarda. Então, agora eu tô bem, estou bonito. Então, Velai com Jesus é o tema sugerido para algumas reflexões hoje, uma abordagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, através de Chico Xavier, a mensagem de número 88. E, na realidade, buscando entender o que pretende Emmanuel discorrer sobre isso, nós vamos encontrar o capítulo 26 do Evangelho de Mateus. E lendo esse capítulo, eu creio que todos talvez pudessem fazê-lo depois, nós vamos ver como Jesus estava angustiado naquele dia. Porque, na realidade, desde que ele terminou de atender um público, né, na realidade a conversa começou uns 2 capítulos antes, quando ele saindo do templo com seus seguidores, um deles lá chamou a atenção dele para a beleza das pedras que constituíam o templo de Jerusalém. E Jesus olhou para trás e disse assim que, na realidade, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Né? E, na sequência, caminhando até um parque que tinha por ali, a indagação óbvia é: mas quando se darão essas coisas, Senhor? E Jesus faz uma digressão interessante sobre um momento impreciso naquela época, né, que falava a respeito de boatos de guerra, falava sobre pestes, falava sobre uma porção de coisas, mas ele enfatizaria ainda que ali não seria o fim. E fala mais algumas coisas. E na sequência, provavelmente atende a várias pessoas, e já no capítulo 26, ele, na realidade, é o dia em que ele vai ser preso à noite. Aparentemente ele tinha pleno conhecimento do que viria a acontecer, porque toda a sua fala a partir daí, na realidade, faz afirmações sobre o que poderia acontecer depois. Entre outras coisas, é que na realidade ele enfrentaria o abandono dos seus colaboradores, né? Em determinado momento, Pedro disse que na realidade estaria com ele até a morte, se necessário. E os outros colaboradores disseram, aliás, antes disso, ele falou para o Pedro assim: Pedro, antes que essa noite termine, você me negará 3 vezes. E na sequência os colaboradores também disseram que estariam com ele, mas na realidade tudo que ele falou que aconteceria, aconteceu. E seguem, né, resumindo a história, vão até Getsemane, né, que aparentemente é um parque que tem por ali também, e enaltecendo ainda isso que iria acontecer com ele, né, ouvindo dos seus seguidores que ninguém o abandonaria. Em determinado momento ele sugere que as pessoas assentem em determinado local, chama Pedro, chama os 2 filhos de Zebedeu, que é o João e o Tiago, vai mais à frente e pede para ele para eles velarem ali, que ele irá mais à frente para fazer uma oração. Quando faz essa oração, ele diz assim: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for a sua vontade, que seja ela feita. Retorna até o local onde estavam os 3 que ele havia deixado e observa que os 3 estão dormindo. E aí ele acorda Pedro e fala: Pedro, não pudeste velar comigo nem uma hora? Orai e vigiai, para não cair em tentação. Fala mais alguma coisa, retorna ali pela segunda vez. Dessa vez ele fala novamente a Deus que fizesse a sua vontade, se fosse impossível afastar dele aquele cálice. Retorna até o local onde estavam os 3, voltaram a dormir. Ele retorna pela terceira vez e definitivamente diz que fosse feita a vontade de Deus, né? E no retorno ele faz algum comentário e sugere que eles voltem lá ao encontro dos outros seguidores, porque aquele que o haveria de trair já estava vindo com o pessoal que ia pegá-lo, né? Então, na realidade, o Emmanuel usa essa afirmação do velai comigo, que foi dito há mais ou menos uns 20 séculos, e, evidentemente, todos nós, enquanto espíritas ou antes de espíritas, somos cristãos. E, na realidade, Jesus continua nos solicitando a colaboração no grande trabalho que ele empreende aqui no planeta Terra, que hoje, graças à mensagem que ele nos envia a partir de 1859, né, com o Livro dos Espíritos,
na realidade, a gente vai entendendo tudo completamente, talvez, né? Tudo depende do interesse que nós tenhamos em entender o que é que está acontecendo conosco, com a Terra, né? O que virá a acontecer, graças à terceira revelação, que é o Espiritismo. Não há dúvidas que, na realidade, ali nesse tal Espiritismo está embutido tudo aquilo que ele havia dito que aconteceria, né? Quando, na realidade, as coisas determinassem, ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que não só colocaria de maneira clara tudo aquilo que estava obscuro, mas também lembraria as pessoas daquilo que ele havia dito. Porque se nós olharmos o que aconteceu com a Terra depois dos anos 60, 70, meados do século XX, nós vamos ver que houve um acelerado e progressivo afastamento das ideias do Cristo, né? Tudo estava já determinado. Se nós olharmos o Pentecostes, que é o primeiro capítulo daquilo que o Lucas conseguiu resgatar da história depois que Jesus se foi, nós vamos ver que é um episódio, um fenômeno extraordinário, onde num conglomerado de pessoas, vários desses elementos começaram a falar em línguas estranhas, e em meio àquilo que foi dito, logo no versículo primeiro do capítulo 1, né, está escrito que, pelo que está escrito, o Senhor, que é o próprio Jesus, teria dito que quando chegasse o fim, na realidade, ele derramaria de seu Espírito sobre todos os seres humanos, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas lá em Mateus ainda nós encontramos a advertência dele, dizendo que haveria, talvez nesse tempo, muitos falsos cristos e falsos profetas, capazes de produzirem prodígios que poderiam enganar até as pessoas mais, talvez, ilustradas. E o João, na sua primeira carta, mais uma vez repete justamente que nós deveríamos estar atentos em relação aos falsos profetas, observando se eles vinham de Deus. Então, na realidade, os séculos correram, não é? Muito daquilo que aconteceu tem tudo a ver com o que está também escrito no capítulo 20 do Apocalipse de João, que é um prognóstico feito pelo próprio Jesus a João, e que vai ser incluído no livro conhecido como a Bíblia, o Novo Testamento, que está dentro da Bíblia, antecipando sobre coisas que viriam pela frente na era em que Jesus talvez exercesse uma preliminar influência sobre a Terra, né? Porque a influência dele se deteve nos limites do Oriente. A mensagem de Jesus, ela se concentrou aqui no Ocidente. Certamente foi assumida por personalidades que estavam muito mais preocupados com o temporal, e isso ficou cada vez mais evidenciado. E como está lá no capítulo 20, quando Jesus para cá vinha, porque já se sabia que ele vinha, é só ler o Isaías, capítulo 24, é só lermos o Daniel, que é 100 anos depois que o Isaías, profeta de Israel, se manifesta naquele livro extraordinário que faz prognósticos até os dias de hoje. Então, na realidade, já se sabia que Jesus haveria de aparecer por aqui. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos dá mais detalhes. E para que isso acontecesse, muitas outras providências foram tomadas. A primeira delas está explicada no Apocalipse de forma assim metafórica, mas um espírito chamado Miramês nos explica isso num livro chamado Francisco de Assis, no seu capítulo 2. Porque quando no Apocalipse aparece que o João teria visto um anjo que desceu do céu com uma chave na mão e uma corrente, e havia tirado aqui da nossa, hoje entendemos, atmosfera ou psicosfera, milhares de seres que na realidade precisavam ser afastados da superfície para que Jesus pudesse ter clima mais ou menos aqui para chegar perto da gente. E no livro citado, Francisco de Assis, capítulo 2, está contada a história da cidade estranha, que ficaria talvez naquele primeiro nível das esferas espirituais que compõem o planeta Terra, como explicado lá no livro Nosso Lar, capítulo 44, parcialmente pelo, acho que é o Lísias ou Tarcísio para o André Luiz, onde esse espírito, que estava já há muito tempo no plano espiritual,
afirma André que, na realidade, André estava considerando apenas a realidade perceptível no nosso nível. Porque nós só percebemos o que está aqui na tridimensionalidade, né? Os nossos olhinhos, eles estão ajustados ao nosso cérebro e nosso cérebro está ajustado à realidade material. Nós não conseguimos perceber o extrafísico, o aparentemente abstrato, que não é abstrato, é muito mais concreto do que nós imaginamos. Se nós um dia tivermos a curiosidade de ler um livro de um físico brasileiro que trabalha lá pelos Estados Unidos, chamado Marcelo Gleiser, um dos vários livros que ele publicou, existe um livro intitulado Criação Imperfeita, onde ele diz que, na verdade, essa tal de perfeição é apenas uma ficção, porque nada é absolutamente perfeito. A partir do nosso corpo, cujo lado esquerdo é diferente do direito, emendados, na realidade nós temos diferenças. Só olhar o nosso olho esquerdo no olho direito. Só vermos a força que temos com a mão direita, com a mão esquerda. É só vermos a nossa capacidade de respirar com a narina esquerda na narina direita. Não somos perfeitos do ponto de vista fisiológico. Então as construções que aí estão, daqui para cima, de cima para baixo, do infinitamente grande ou infinitamente pequeno, nada é absolutamente igual. Então Marcelo diz assim uma coisa em 2010, nesse livro, lá pela página 300 de alguma coisa, ele fala assim: por mais difícil que seja para a gente aceitar, acreditar, a física quântica, que é uma corrente que surgiu lá em 2005, começou a surgir com Max Planck, né, que descobriu que além dos átomos, prótons, elétrons, nêutrons, existem subpartículas, uma das quais o quanta, que deu origem a um monte de derivações, física quântica, mecânica quântica, um monte de coisa quântica. E a física quântica, por volta de 1970, conseguiu matematicamente provar a existência de universos paralelos. Mas na sequência desse comentário, ele faz um outro comentário mais espantoso, que na realidade, né, além desses universos paralelos, que são muitos, que dão origem a essa realidade onde nós estamos, porque a realidade em que estamos é uma realidade perceptível pelos nossos sentidos, como nós acabamos de dizer, né? Mas ele fala que existem os multiversos, existem universos dentro do outro, uns dentro dos outros. E aí nós podemos, assim, de uma certa forma, associar isso ao que o Allan Kardec apurou com o Espírito da Verdade, um pouco antes de 1857, porque na resposta à questão 36, o nosso amigo Kardec lá pergunta para o Espírito da Verdade se o vazio absoluto existe. E, surpreendentemente, para uma época muito antes dessa aqui, o Espírito da Verdade diz que o vazio absoluto não existe. Onde você pensa que é vazio, existem realidades não percebidas pelos seus instrumentos. E na questão 85, o Kardec pergunta entre o mundo material e o espiritual, se existir, qual é o mais importante? O Espírito da Verdade falou, o mais importante é o espiritual, porque na realidade lá tudo vem, para lá tudo volta. E no século XX, um mineirinho lá de uma cidade discreta, inexpressiva até ele aparecer na TV Tupi em 1970, chamado Chico Xavier, em algum momento falou numa entrevista que na realidade o mundo material nada mais é do que um prolongamento do mundo espiritual. E a principal finalidade do Espiritismo, pelo que Allan Kardec coloca no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, é provar a existência do mundo espiritual. Está lá escrito nas 3 revelações, Moisés, que vai no solar de Deus, Jesus, que vai no solar de Deus de uma forma mais acessível à nossa compreensão, e a terceira revelação seria o Espiritismo. E o Espiritismo faz isso de uma maneira absolutamente extraordinária. A partir do momento em que ele diz assim, olha, nós somos todos espíritos imortais. Nós, na realidade, estamos de passagem aqui. A vida verdadeira é a vida eterna. E o Emmanuel usa essa ideia também na sua abordagem, dizendo que nós nos esquecemos que o tempo que temos aqui é muito curto, é um dia na eternidade. Aliás, o Espírito da Verdade tinha dado uma resposta parecida para Kardec, quando lá na lei da fatalidade, na lei da destruição, aliás, no tópico fatalidade na lei da destruição,
Allan Kardec meio que descrente, né? Porque o Kardec tinha de legal era isso, ele não acreditava em tudo de primeira assim, né? Até a reencarnação ele conta na Revista Espírita de acho que 1860 que ele teve muita dificuldade de aceitar essa ideia da reencarnação, mas as evidências eram tantas que ele não pôde deixar de considerar e elegeu ela como um dos pilares da própria proposta espírita, porque é o que dá sentido para a nossa vida. Se não fosse a reencarnação para justificar por que eu estou junto dessa pessoa que é meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, minha sogra, com o qual tenho tanta dificuldade de convivência, se não fosse o Espiritismo para nos mostrar que nós já nos conhecíamos antes e fomos reunidos justamente porque temos que tentar utilizar a receita de Jesus, a receita da reconciliação, enquanto estamos a caminho com eles. Senão depois pode ser tarde demais. E é o que o Emmanuel fala na sua abordagem, porque ele fala assim, nós ficamos muito concentrados nas questões materiais e acabamos nos esquecendo das questões espirituais. Então nós vivemos um momento assim de grandes mudanças, porque hoje, com todos os conhecimentos que estão à disposição de nós, criaturas mortais e ainda muito atrasadas mental, espiritualmente, culturalmente, nós sabemos que nós estamos todos submetidos a ciclos. A nossa própria vida física é submetida a ciclos. O matemático Pitágoras, aproveitando a ideia dos hebreus, estabeleceu a numerologia, que diz que de 0 a 7 você está no primeiro ciclo. Aliás, o Espiritismo, em capítulo 2 do livro Missionários à Luz, Alexandre fala que até os 7 anos está se consolidando o processo reencarnatório. O Pitágoras, diz dos 7 aos 14, está no segundo ciclo, 14 a 21, outro ciclo, e assim por diante. Então, se nós observarmos comparativamente as nossas existências de outros personagens, vamos ver que é mais ou menos por aí mesmo, não é? Nós aprendemos que esse tal de espiritismo, entre milhares de coisas fantásticas que podem ser conferidas por vocês daqui a pouco, se vocês têm o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, pega lá o capítulo 28, que a gente não dá nem muita importância, não é? E o Kardec vai explicar na Revista Espírita daquele ano que a colocação daquelas preces no final dessa obra maravilhosa, que é um manual de instruções de comportamento, na realidade a sugestão para colocar preces ali foi do próprio plano espiritual. Talvez porque antevissem que a gente ia entrar nessa sintonia dos anos 70 para cá, onde nós ficamos só extasiados com a matéria, com a sensação, com a ideia de ter, e raramente compartilhar. Nós nos preocupamos demasiadamente com aquilo que não vai caber no caixão, que não tem gavetas nem bolsos, se é o paletó de madeira. Então você não vai levar nada, você vai levar o que você fez de você e da sua vida. Você vai levar a sensação de consciência tranquila se você não transformou a vida da sua esposa, do seu marido, num martírio. É claro que por trás dessa sensação que você impõe a ele ou ele impõe a você, estão muitas vezes divergências estabelecidas no passado. Porque outrora nós éramos muito mais egoístas e muito mais irresponsáveis. Então enganávamos as pessoas, explorávamos as pessoas. Se nós olharmos o comportamento familiar do século XX, imigrantes que somos todos nós, se não da Europa, da Ásia, se não do norte e nordeste para o sul mesmo, né? Nós vamos ver que foi melhorando muito a relação familiar, né? Meu pai tinha 13 irmãos de uma mesma mãe. Foi um casal que terminou a vida junto, até porque o pai dele morreu quando ele tinha 8 anos. Foi criado pela irmã mais velha, porque a mãe já estava bem idosa. Então, nós vamos observando que foi melhorando, porque daqueles 13 filhos que a minha avó paterna teve, daqueles 9 que a minha avó materna teve, muitos dos quais morriam, porque no interiorzão não tinha remédio, não tinha médico. Então se tomava chá, tratava problema de óleos com água de rosas. Muitas pessoas perderam a visão ali, mas perderam não porque o água de rosa é mau, mas porque tinha um comprometimento de perderem muitas vezes mobilidade, perderem estabilidade, saúde e assim por diante. A partir dos anos 50, a farmacopeia se tornou extraordinária, até os problemas psiquiátricos começaram a ser tratados com remédios. Eu tenho um primo que aos 14 se mostrou esquizofrênico e daí a pouco, 7 anos, descobriram o lítio, que descobriram que aquilo lá tomado pelo esquizofrênico transformava o cara numa criatura com vida razoavelmente equilibrada e normal, a ponto de constituir família e ter filhos e viver normalmente se tomar o lítio sempre. Então, nós
Paralelamente, vivemos uma época extraordinária, de grandes oportunidades. Nós não estamos aqui sendo castigados, nós estamos sendo levados a ter uma experiência feliz, embora nós foquemos muito mais no prejuízo do que no lucro. Muitos de nós acordou hoje sem olhar para fora e falaram: obrigado, meu Deus, por estar enxergando esse sol maravilhoso, esse céu azul, como estava lá pelas 7 da manhã, estarmos respirando. Está cheio de gente nos hospitais entubados. No centro que nosso irmão aqui falou, Casa do Caminho, nós temos um grupo de orações pelo WhatsApp, onde 24 horas ficam chegando pedidos de prece pelo que acabou de desencarnar, pelo moleque que suicidou, pelo moleque que já tentou 2 vezes, por aquele que está com câncer, por aquele que vai ser cirurgiado amanhã, daqui a pouco, daqui a quantas horas. Então as necessidades se avolumam, se multiplicam, porque é o momento do quê? Da separação do trigo e do joio. As gerações dos anos 70 para cá não conhecem Jesus. Talvez nós mesmos não os conheçamos, talvez tenhamos tido lá, como eu tive, evangelização infantil espírita nos anos 50. Meus filhos tiveram também, quando eles chegaram, mas a minha esposa já vem de outra linha, onde o casal não tinha religião nenhuma, e são mais ou menos da idade dos meus pais. Então, eles são fruto da sociedade do século XX. Mas isso aconteceu por quê? Bom, primeiro que o materialismo foi ocupando cada vez mais espaço. Porque, como diz o Dr. Nelson Lobo de Barros no livro Mensagem do Apocalipse, o que aconteceu foi que aquela quantidade enorme de espíritos que foram confinados lá no segundo subsolo, simbolicamente falando, que é o abismo do Apocalipse, começaram a ser liberados em grande quantidade, principalmente a partir dos anos 50. Nos anos 70 eles estavam aqui, pega a Libertação do André Luiz, pega lá o Brilhos da Vida Eterna do André Luiz, e veja quem são aqueles espíritos que estão confinados nessas regiões. O que sentem eles? Ódio a Deus, aversão a Jesus, porque eles se reconhecem ou se dizem injustiçados, quando na verdade aqui exerceram o poder e fizeram uso do livre-arbítrio para prejudicar o próximo. E pensam que vão chegar lá e vão ser, de uma certa forma, por penitências que façam, absolvidos das culpas que carregam. Mas a culpa, como dizia o nosso Chico Xavier, é como se o relógio parasse dentro do indivíduo. Leia lá o Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, hoje Justiça Divina segundo o Espiritismo, onde definitivamente a gente tem a certeza que morte não existe. Como diz Brian Weiss, é abrir uma porta e passar para outra sala, só assim, só que nossos bloqueios mentais, o nosso medo do inferno, o nosso medo do purgatório, o nosso medo de punições, nos faz fugir desse assunto. Mas precisamos ter o mínimo de informações. Surpreendentemente, Chico Xavier disse que sempre que podia em Uberaba ia ao cemitério, talvez acompanhar o féretro de alguém, e via que no cemitério estava cheio de espíritos ainda presos aos restos, ou ali se colocando como uma autopunição, porque, na verdade, sabiam o que tinham que fazer, mas preferiram o caminho mais curto e mais prazeroso, porque nós, espíritos em evolução, como está sintetizado no Evangelho segundo o Espiritismo, no princípio somos movidos pelo instinto de conservação, que é, na realidade, que nos leva para o lado do egoísmo, que é o filhote preferível do orgulho. Porque quando nós começamos a nossa caminhada na condição humana, nós começamos a nos posicionar na luta pela vida, destruindo, talvez, algozes, predadores, como eu sou também. E, na verdade, eu vou me sentindo mais inteligente, vou desenvolvendo a falsa ilusão, a fantasia de que eu sou melhor que quem quer que seja. E quando eu vou me sentindo assim, eu vou me sentindo também merecedor de tudo e do melhor. O resto é que se exploda. Então eu começo a desenvolver o egoísmo, que vai me acompanhando dentro da minha caminhada evolutiva, até que em algum momento mais amadurecido eu começo a perguntar a mim mesmo: mas por que eu sou assim? Por que o mundo é assim? E aí eu chego à conclusão que eu tenho que mudar. E essa mudança é vigiar com Cristo, que é o que o Emmanuel está falando. Não se esqueça que daqui a pouco, daqui a uns dias, meses, anos, horas, você não vai estar mais aqui. E você vai estar diante da sua própria consciência, que é um espelho que te mostra o que é que você deixou de fazer ou o que você vê de errado. E você vai sofrer. Talvez vá para o segundo subsolo, talvez fique no primeiro. E o Nelson Lobo de Barros não faz associação com isso, mas podemos fazer, é só ler lá. Veja quem são os liderados de Gregório no Libertação. Criaturas que odeiam a Deus, porque eles se sentem
injustiçados e esquecidos por esse. Então, Dr. Nelson fala assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem a ver com a outra. Ele fala assim que a partir dos anos 50, o grande contingente que na realidade continuava lá no segundo subsolo, já que os grandes líderes já tinham passado por aqui um pouquinho antes, né? Porque entre 40 e 50 morreu Mussolini, Stalin, Mao Tse-tung, talvez um pouco depois, o Hitler, que era amador perto do Mao Tse-tung. O Hitler matou 6 milhões de pessoas, o Mao matou 71 milhões de japoneses ou de chineses. O Stalin matava pessoas diariamente, porque não concordavam com a sua opinião. Assinava decretos para mandar, ele nem sabia quem era, mas ele assinava, porque mandavam para ele isso aí, para ele autorizar. Morreram 20 milhões de russos sob o comando desse personagem sinistro, que veio do segundo subsolo. Aí começaram a chegar os liderados, e eles vinham com uma missão que era justamente destruir, como diz o Dr. Nelson, a ideia de Deus, a ideia de Jesus e religião. De 75 eles estavam na fase adulta. Não estavam nas escolas religiosas, eles estavam disseminados no mundo, nas escolas, nos órgãos de imprensa, nos meios de comunicação de massa, na medicina. Então eles negavam Deus, negavam Jesus, negavam, porque eles também não sabiam nada disso, e também porque a escola que detinha o poder sobre esses assuntos tinha se desacreditado, tinha criado a Inquisição, tinha criado as cruzadas, 100 anos de guerra com o símbolo de Jesus aqui no peito, e que alguns acham que são heróis, mas eram mercenários, bandidos. Criaram a noite de São Bartolomeu, que matou milhares de pessoas que tinham ido para o casamento da filha da Catarina de Médicis em poucos dias em França, a partir de 24 de agosto de 1572. Então, o que a gente pode esperar de um mundo onde o passivo é muito maior do que aquilo que realmente foi positivado por essa escola religiosa, que se intimidou a só conhecer a história do nosso amigo Gengis Khan, do Kublai Khan, e vemos que o Gengis Khan, o Kublai Khan, o filho dele, queria conhecer quem são esses caras que representam esse tal de Nazareno. E os padres, assustados, recuaram. Veja a história do Marco Polo, onde isso está contado. Então, vejamos a história, por que o nosso amigo Mohammed conseguiu fazer o que fez durante o seu tempo de permanência aqui. Porque os padres tinham medo de misturar-se com os árabes, que eram povos assim muito primitivos e agressivos. Então, tudo ficou no lado ocidental, que é o lado que nós vivemos hoje. Trazidos, talvez, dessas regiões, porque Kardec e o Espiritismo falam em migração, imigração e emigração de espíritos, entre raças, entre países, entre povos, entre nações e entre planetas. Sabemos que, mais ou menos, Kardec, livro A Gênese, fala sobre a raça adâmica, que chegou aqui exilada de Capela e fez nascer, justamente, séculos depois, a ideia do monoteísmo, porque o que prevalecia era o politeísmo. Nós ainda estávamos iludidos e, de uma certa forma, hipnotizados por espíritos primitivos, como André Luiz nos fala, quando vai nos explicar a origem da aura, que é uma estrutura eletromagnética que circunda o seu corpo com a forma ovalada, não necessariamente na forma que nos caracteriza, que faz com que os pensamentos circulem ali por dentro, que faz com que, muitas vezes, a minha aproximação da minha irmã aqui, por simpatia, nos faça tornar amigos, ou talvez por antipatia, nos faça nos repelirmos uns aos outros, porque a vibração dela não bate com a minha. Então, a aura, que é uma coisa que nós não conhecemos direito, o anjo guardião, que o Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, nos explica que esse cara existe, ele é um cara melhorzinho que você e na verdade, assumiu a responsabilidade de te acompanhar durante sua permanência aqui. Vai acompanhar, mas não vai se meter na sua vida. Embora lá no livro Missionários à Luz, capítulo 13, quando o Alexandre está conduzindo o processo de reencarnação do Segismundo, ele fala para o Herculano, que é o cara que já está designado a ficar até os 7 anos, você fica bem junto. E os amigos que também estarão juntos no processo reencarnatório, porque a gente aprende com esse tal espiritismo que existem reencarnações supervisionadas, que é esse caso, de caras que virão aqui para fazer a diferença. Vão ser professores, vão ser médicos, vão ser pessoas que tenham alguma influência sobre o meio.
Existe a reencarnação compulsória, que é aquela que você vem meio que amarrado, leva, segundo Chico Xavier, no livro Imagens do Além, até 1 ano para se concretizar. E existem aquelas que são mais ou menos naturais, dependendo do grau evolutivo dos seres que estão envolvidos. E o Alexandre fala assim para o Herculano: Herculano, fica junto, cuide muito, sabe do quê? Do timo. Sabe por quê? Porque o timo é aquilo que vai regular seu sistema imunológico. A tensão contínua no processo de formação desse corpo, depois dos 7 anos você pode ficar à distância, como é normal. Porque o espírito anjo guardião não pode necessariamente ficar que nem um guarda-costas no nosso pé, mas ele está ligado a nós pelo sem-fio do pensamento, porque André Luiz, Kardec nos falam sobre esse tal de pensamento e falam que, na realidade, a telementação acontece a distâncias incríveis. Os russos, que não tem nada a ver com a gente, num livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, fizeram experiências a 600 quilômetros com um laboratório lá e um laboratório cá, cheio de proteções, de aço, vidro, tudo que você possa imaginar, e o pensamento conseguiu passar por ali, e com a energia liberada por um sensitivo em Leningrado, mudou de local uma caixinha de fósforo lá em Moscou. Então o pensamento é uma verdade. A prece que você faz. Mas o Kardec não se detém ali no preâmbulo do anjo da guarda, o anjo guardião no livro Evangelho segundo o Espiritismo, só no anjo guardião. Ele fala assim, olha, além desse cara, você tem a presença dos seus espíritos familiares, a sua mãe, seu avô, sua avó, quando não estão lá trabalhando lá no plano espiritual, sofrendo, né? Quando eles estão trabalhando, eles podem até te visitar. Pode até ser atraído pela sua mentalização da sua mãe, do seu pai, que não vão poder se meter na sua vida, mas quando você sai do corpo, quando você desdobra a questão 400 e 415 do Livro dos Espíritos, eles têm acesso. Você não vai conseguir lembrar porque seu cérebro está projetado para essa realidade, a não ser que você faça exercícios, como diz Calderaro no livro Instruções Psicofônicas, André Luiz. Então, além do espírito anjo guardião, tem espíritos familiares, mas tem os espíritos protetores. Caras que às vezes estão ligados a você de outras vidas, ou mesmo da sua permanência no mundo espiritual, que também se interessam por você e tentam te ajudar. Mas ele fala, por fim, Kardec, preâmbulo, anjo guardião, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as preces, prece para o anjo guardião, que a gente nem faz, nem sabe quem é, não querem saber, talvez agora se interesse. Ele fala nos espíritos sedutores. Eles também estão aí. E aí você pega o Obras Póstumas, a mensagem do Dr. Barre, que está falando sobre esse momento que nós estamos vivendo, onde a turbulência é total, que existe realmente um conflito nos planos espirituais e nos planos materiais, o que acontece aqui repercute lá, o que acontece lá repercute aqui, e há um esforço muito grande dos que estão na retaguarda para impedir que a Terra, com seus habitantes, ascendam à condição de mundo de regeneração. Tudo isso é o Espiritismo. Tudo isso é Jesus, que nós precisamos conhecer. Nós precisamos velar com Ele, Ele está esperando-nos. Continua nos esperando, porque nós já tivemos aqui outras vezes, desde 2000 anos atrás, não 20 vezes, mas talvez umas 10, umas 12, muitos de nós ligados à escola católica, universal, e na verdade o que acontece é que nós demos pouca importância, cada vez menos importância para as questões espirituais. Então estamos entregues à própria sorte, até certo ponto, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós criamos o infortúnio, assim como desfrutaremos a felicidade que propiciarmos aos outros, porque nós somos todos infratores. Chico Xavier, quando esteve em São Paulo, em acho que 1973, para ir ao Carandiru, eu estive lá muitas vezes com o Gilberto Aiello e outros companheiros, Walter Venâncio, para fazer palestras em sábados à tarde, se morria de medo. Cada porta que se fechava gradeada ali, nas suas costas, para abrir outra, você ficava mais arrepiado. Porque o clima espiritual ali era de muita tensão. E, na verdade, Chico esteve lá. E aí o diretor do presídio falou assim, olha, nós precisamos criar um sistema de proteção desse homem. E aí o Chico falou, não quero nada disso. Eu quero poder abraçar meus irmãos, se eu puder. E assim fez. E no final daquela passagem luminosa, por um ambiente tão sinistro, um repórter, para encerrar, perguntou assim, que definição o senhor dá do criminoso? Está no livro Chico de Francisco, do Adelino Silveira.
Que definição o senhor dá do criminoso? O Chico, dentro daquela simplicidade e naturalidade, falou assim: qualquer um de nós que foi descoberto. Ninguém aqui se sente criminoso, né? Mas nós somos. Há 20 séculos um cara veio aqui, se sacrificou por nós, e na verdade, ele disse assim: olha, está difícil vocês entenderem, guardar os 10 mandamentos e viver, honrai vosso pai e vossa mãe, amai sobre Deus todas as coisas, a Deus. Vamos simplificar para vocês entenderem melhor. Resumir a 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que nós amamos a Deus? Como é que nós amamos ao nosso próximo? Como é que eu tolero? Como eu perdoo? Como eu aceito? Como eu me calo diante da provocação do meu filho, da minha esposa, do meu marido? O silêncio de agora pode ser a paz duradoura, porque eu estarei vencendo um limite meu. Então nós temos que colocar na cabeça que nós temos que velar com Cristo. Ele continua lá, dizendo a mesma coisa que disse por Pedro: orai e vigiai para não caíres em tentação. A gente adora a tentação, não é? Porque nós somos ainda muito sensoriais. Nós saímos do instinto um pouquinho, estamos agora no sensorial. E temos que desenvolver o sentimento, que vai do egoísmo até o altruísmo. Na escala de 0 a 10, nós estamos onde? O sentimento puro, o sentimento fraterno, o sentimento que não considera nenhuma compensação, nenhuma facilidade na convivência com quem quer que seja, porque eu fiz alguma pessoa sofrer décadas. Como é que agora, pedindo desculpas, eu posso acreditar que ela realmente radicou de si o ressentimento, o rancor que estão lá no seu inconsciente? Então vamos fazer o seguinte: vamos, a partir de hoje, dizer para essa ou para esse que está na minha frente: obrigado por você existir. Puxa vida, a solidão é terrível. Obrigado, meu amor. Estamos quase em junho, metade do ano quase. Quantas vezes você falou para ela: eu te amo, esse ano? Como você falava lá, quando você a conheceu e parecia que você tinha encontrado a princesa da sua vida, o homem dos seus sonhos, o príncipe encantado. Você falava: eu te amo, com tanta profundidade que o cara acreditou. E chegamos agora aqui num ponto de desgaste que tem que ser reconstituído para que realmente flua o amor, que é a nossa meta final. 11 horas, 11 minutos em Santo André. Agradeço a vocês, passaram-se 40 minutos rapidinho. Espero que tenha sido de alguma forma útil, que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade.